Vamos lá. Para você que não sabe matemática, a gente vai falar um pouquinho de frações. Mas o que é fração? O que é inteiro? O que é parte do inteiro? Olha, fração é coisa simples. É parte de um total. Então, toda vez que você tem alguma coisa e você divide essa coisa em partes, você está fracionando. Então, fracionar é dividir. Só que as frações são divisões que vão te dar um resultado que não é um resultado inteiro. Por exemplo, você tem lá 5 reais. Você tem 5 reais, certo? E esses 5 reais você quer dividir entre 3 pessoas. Quando você faz essa divisão, obviamente, o resultado não é um resultado inteiro, é um resultado fracionário, um resultado decimal. São partes desses 5 reais. E quando você junta essas 3 partes, você volta a ter a parte inteira. Então, o que vai acontecer quando você trabalha com fração? Você tem que ter em mente qual é o conceito de inteiro, certo? E parte do inteiro. Quando você tem em mente esses dois conceitos, fica mais fácil de compreender o que é uma fração. Então, temos como exemplo aqui a historinha do Daniel. Daniel vai se atrasar para o jantar. A mãe dele preparou uma pizza e dividiu-a em 4 partes iguais e guardou uma delas para Daniel. Então, olha só, partes iguais é a palavra-chave de fração. Então é assim, você tem alguma coisa, ou seja, essa coisa ela representa o inteiro, tudo que tinha. Quando você divide essa coisa em partes iguais, você está fracionando. Cada parte dessa pizza, quando juntada com as demais, volta para o inteiro. Sendo assim, para representar parte da pizza reservada para Daniel, usamos a fração 1/4. Por que utilizar a fração 1/4? Observa que a pizza ela é a unidade. E essa unidade ela foi dividida em 4 partes. Só que a unidade pizza ela não é representada aqui na figura como um número. Ela é representada como quem? Como o desenho. Então, foi dividida aqui, 4 partes. As partes supostamente iguais. O que quer dizer? Se eu como essa parte aqui, eu estou comendo uma parte de um total de 4. Se eu como mais essa daqui, eu como 2 partes de um total de 4. E se eu como aqui, eu não, a mãe dele come mais uma parte. Ela comeu 3 partes de um total de 4. O que foi que sobrou para o Daniel? Sobrou apenas uma parte de um total de 4. Então, é assim que funciona a fração. Dividir 1 por 4 não vai te dar um resultado igual. Um número inteiro, um número que você possa contar com naturalidade. Número inteiro não, eu digo um número natural. Lembra bem que você tem números naturais. Esses números naturais são aqueles que você conta com naturalidade. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Já os números que surgem das frações, você não vai encontrar nenhum número fracionário aqui no conjunto dos naturais. Imagina que você vai comprar um sapato. Você não vai comprar lá numa loja meio sapato, você compra o par do sapato. Então, aqueles dois pares de sapato, eles formam o inteiro. E quando você tem um inteiro, você pode dividir. Só que essa divisão vai ser uma divisão fracionada. Interessa para você ter apenas um lado do sapato? Não. Certo? O que interessa? Interessa ter os dois lados do sapato, o par. Pois bem, numa fração, o que nós temos? Temos 2 elementos que você não pode esquecer. O primeiro chamado de numerador e denominador. E observa bem a composição desses elementos. Numerador é o número que fica sempre em cima e o denominador é o número que fica bem embaixo. Esclarecendo o que eu acabei de falar, temos aqui o número que aparece embaixo é chamado de denominador da fração e indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Olha lá, partes, o quê? Partes iguais. Sempre essa palavrinha, para lidar com frações, partes iguais. O inteiro foi dividido. Sendo assim, na sequência temos que o número que aparece em cima,
ele é o que? O numerador da fração. E ele indica em quantas dessas partes foram tomadas. Quando se foi dado o exemplo de 1/4 de um pedaço de pizza que ficou para o Daniel, dos 4 originais que a pizza foi dividida, ela tem o quê? Uma parte daquele total de 4. Essa é a fração, com o numerador 1 e denominador 4. Observe que 4/4 da pizza, ou 4/4, corresponde à pizza inteira. Já a fração 4/4, como ela corresponde à pizza inteira, ela indica uma quantidade inteira, ou seja, a pizza. O número 1, que ele está relacionado à pizza. Eu comprei uma pizza. Só que essa pizza eu vou dividir ela em quantas partes? 4 partes. Então, se eu pego lá 1/4, aí somo com mais 1/4, somo com mais 1/4, com mais 1/4. Observa que você tem aqui 4 partes da pizza. Ou seja, quantos quartos você tem? 1, 2, 3, 4. Isso corresponde a 4/4, que corresponde ao inteiro, à unidade inteira da pizza. Certo? E aqui mais um exemplo. Você tem um triângulo. Vamos analisar aqui o triângulo. Ele foi dividido em quantas partes? Vamos analisar. O triângulo aqui, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes, certo? Então, o triângulo foi dividido em 9 partes. Se eu pego um triângulo desse aqui e tiro daqui, separo, ele corresponde a uma parte das 9, um número. Se eu pego mais um triângulo, eu já vou ter 2 partes das 9 e assim sucessivamente, até você chegar nas 9 partes das 9, que corresponde a quem? A unidade do triângulo, a parte inteira. O triângulo foi dividido em 9 partes iguais e 6 delas foram pintadas. A parte pintada corresponde a 6/9 avos do triângulo. Por quê? A questão da leitura, a gente vai ver posteriormente, é 6/9 avos ou 6/9 do triângulo. Por que isso? Observa quantas partes foram divididas, já verificamos que foram 9. Dessas 9 partes, você tem quantas partes pintadas? Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes pintadas de um total de 9. Então, a parte pintada, conforme já mostrado aqui pelo livro, são 6 partes das 9 partes do triângulo. Então, observa que é fácil você analisar uma fração. Agora temos a leitura de frações, que eu vou deixar para o vídeo seguinte.